gente vai falar de um personagem muito interessante e que às vezes não é muito enfatizado. Nós estamos na série Os Improváveis. E na primeira mensagem nós falamos de Jefté. Jefté, o filho da prostituta, né? Que foi levantado para guerrear pelo seu povo e ser juiz no meio do povo. Depois, na outra semana, nós falamos sobre a prostituta Raabe, né? Eu não sei se você sabe, mas Jesus vem da linhagem de uma prostituta, você sabia? Jesus vem da linhagem de Raabe. Às vezes a gente não lembra disso. Raabe é uma improvável, ela escondeu os espias, quando eles foram espiar a Jericó, né? E guardou, e a palavra diz que ela, depois foi, Josué falou, protege Raabe e toda a sua casa. E depois quando você abre lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, lá tem Jefté e tem também Raabe. E hoje a gente vai falar de outro improvável. Quem você acha que eu vou falar? De quem? De quem? Mardoqueu? Ou na tua Bíblia pode estar Mordecai. Então quando eu falar Mardoqueu ou Mordecai, saiba que é a mesma pessoa, né? Em algumas Bíblias ele está Mardoqueu, em outras ele está Mordecai, o tio de Esther. E eu quero contextualizar para você no capítulo 1. Ele traz todo o contexto desse cenário. O rei tinha feito um banquete, o rei Assuero tinha feito um belo banquete, convidou os reis da região, príncipes, estavam todos lá. E ele quis chamar a rainha, a Vaste, era uma mulher linda, não tinha ninguém igual a ela. Só que ela não quis ser levada pelos eunucos até a presença do rei. A rainha queria que o rei fosse buscá-la e colocá-la no meio de todos no palácio. É o que aconteceu? O rei, enfurecido pela postura, pela rebeldia, tirou de Vaste a posição de rainha. Ela perdeu a posição de rainha. E aí, o rei precisava de outra rainha. E tinha que ser uma mulher linda e que fosse virgem. E aí começaram as procuras. Eu fico imaginando isso, né? Nos dias atuais, a gente não consegue entender um negócio desse. Você já pensou? Procura-se moças lindas e virgens para casar com o rei. Era mais ou menos isso. Vamos dizer, se fosse nos dias atuais, tinha artes, flyers, postagens, procura-se. Procura-se uma esposa para o rei Assuero. Se você for virgem, linda, venha. Era isso, é isso que diz a palavra de Deus. Era isso, né? O monarca queria uma mulher que fosse desse calibre. E aí, foi se procurando, foi chegando mulheres. E aí, Mardoqueu, Mordecai, ficou sabendo. E colocou a sobrinha, que ele criava como filha, Esther, para participar do concurso. A nossa linguagem é isso, né? Para que fosse entre uma das candidatas. E ela caiu na graça. Era uma mulher linda, diz a Bíblia. E ela caiu na graça, foi selecionada. E aí começa uma grande história, que parecia que era só escolha de uma rainha, mas tinha algo no mundo espiritual muito mais forte. Tinha algo muito mais intenso que Deus gostaria de fazer com o seu povo. E ele precisava de alguém dentro do palácio. Mas isso só aconteceu porque Mardoqueu estava ligado. E ela só chegou lá porque ele a encaminhou para aquilo.
Então a primeira coisa que eu quero trazer para você: quem está por trás de você indica o seu sucesso. Quem está por trás de você indica o seu sucesso. Como assim, pastor? Ninguém chega sozinho. Se você tiver na sua cabeça que você vai chegar sozinho, você está enganado, você não consegue chegar sozinho. O versículo, capítulo 2, no versículo 7 diz assim: ele criara Radaça, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Deixa eu te falar, essa moça era para ser órfã, mas tinha alguém por trás, tinha alguém que cuidou, tinha alguém que tratou ela com zelo, e tinha alguém que viu a oportunidade dela ser rainha. Quero que você entenda que eles estavam lá como exilados, viu? Ela era judia, Mordecai, judeu. Eles estavam lá pelo exílio babilônico que aconteceu, quando Nabucodonosor foi lá e trouxe todos os exilados. Eles estavam no meio disso. E agora havia a oportunidade dela estar ao lado do rei. Mas isso só aconteceu porque Mordecai, o seu tutor, colocou ela para esse momento. Quem está por trás de você? Quem está por trás de você? Volta lá para mim, por favor. Quem está por trás de você indica o seu sucesso. Hoje quando você se reúne com pastores, todo lugar que você vai, o que mais se ministra é que você não pode andar sozinho. Todo mundo precisa de um mentor, inclusive eu preciso de um mentor. Todos precisamos de mentores, porque quem está por trás de você vai te validar para o seu sucesso. Pessoas que falam: não, eu falo com Deus. Você fala com Deus. Eu não preciso da igreja porque eu tenho Deus, eu oro com Deus. Você precisa de alguém, sim. Se não fosse assim, o Senhor não tinha ido aos céus e deixado os seus apóstolos, deixado líderes, deixado pessoas que possam nos conduzir. A ciência explica que todos precisam ser liderados. Todos precisam ser liderados. Todos precisam de direcionamento. Todos precisam de direcionamento. Todos precisam de alguém que encaminhe a sua vida. E quem está por trás de você indica o seu sucesso, porque ele vai te dar rumo, ele vai te dar norte, ele vai te dar destino. Por isso nós precisamos de conselheiros. Por isso nós precisamos ouvir pessoas mais experimentadas, pessoas mais maduras, pessoas que já passaram por aquilo que eu passei, que eu estou passando. Aí você consegue. Você pode ser bom, você pode ser inteligente, você pode estar formado, estar 100%, mas você precisa de alguém. A Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. Se um está desanimado, vamos, você vai conseguir, vai dar certo, vamos lá. Eu tenho um pastor amigo, ele me liga toda segunda-feira. E ele fala para mim: se eu não conversar com você na segunda, não vai. Aí ontem eu conversei com ele, e ele falou assim: ó, eu estou me espelhando nas tuas loucuras, viu? Ele é mais conservador, né?
E quando ele vê a gente fazendo um monte de coisa com a igreja, crescendo e avançando, e comprando lote, e fazendo as coisas, e compra som, e compra isso, e vai. E ele fala, como é que você faz isso? Falou assim, Jesus vai levando, a gente faz. Então, a ousadia, a coragem de um estimula o outro. Por isso você precisa ter referenciais na sua vida. Você está namorando, você tem que olhar um casal e falar assim, eu vou casar e essa é a minha referência. Sabe por quê? Eu sou filho de pais separados. A referência que eu tenho de casamento é muito ruim. Se eu fosse ficar olhando para o meu pai e para a minha mãe, e a minha esposa da mesma forma, nosso casamento ia ser uma bucha. Então nós tivemos que pegar outras referências para a nossa vida. Você precisa ter alguém por trás de você. Eu sou muito bom. Deixa eu te falar, sempre tem alguém que é melhor que você. E outra coisa, nem sempre o mentor é melhor que o mentoreado, mas Deus levantou para ser o seu mentor. Não existe regra que quem mentoreia é melhor que o mentoreado. Mas existe a regra que você tem que estar debaixo de alguém. Submissão. A submissão atrai a bênção. Quem não se submete, lá na frente vai sofrer com quem não vai se submeter com ele. É a lei da semeadura. Quem está por trás de você? Mardoqueu estava conduzindo Esther. Estava conduzindo. Lá no versículo 9 diz que a moça alcançou diante do rei favor, porque ela era formosa. E o rei apressou em dar-lhe ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos das casas das mulheres. Se você tiver alguém que vai te impulsionar, você vai chegar nos melhores lugares. Improváveis são assim. O que nós poderíamos ver é que tem 2 improváveis. Poderíamos colocar Esther como improvável também, porque ela não era do mesmo povo, da mesma raça do rei Assuero. Ela era uma exilada. Mas Deus tinha um propósito. E quando Ele tem o propósito, Ele coloca você onde Ele quiser. Ele arruma o caminho que Ele quer. Aí a gente vai seguindo. Capítulo 3. Quando você é improvável, quando você está vivendo um propósito de Deus, fatalmente você terá opositores, você terá adversários, você terá oponentes. Se você não quer oposição, é só você não fazer nada diferente, seja comum. Você já viu quem se opõe a alguém comum? Ninguém se opõe ao comum. As pessoas se opõem a alguém que está fazendo algo diferente. Quando você está promovendo algo diferente. Quando você está fazendo algo que os outros não fazem. Debaixo do cuidado, da graça de Deus. Tudo isso que eu estou falando é dentro da direção de Deus. Não é fazer por fazer. É fazer porque Deus mandou fazer. Não é fazer porque me deu na cabeça, eu acho que eu vou fazer isso. Não. Tem que ter um propósito. Tem que ter uma direção. E quando você olha esse homem, ele começou a ser perseguido. Ele começou a ser perseguido. Agora eu vou te explicar por quê. No final do capítulo 2, eu prefiro contar a história do que eu ler, porque senão fica cansativo. Eu estou vendo que você está cansado. No final do capítulo 2, estava se levantando, estava sendo feito uma trama para matar o rei. Lá no final do capítulo 2, estava feita uma trama para matar o rei. E aí quem descobriu isso? Mordecai. Lá no versículo 22, capítulo 2, veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha. E Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato.
e os 2 homens que planejaram isso foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Só que aí, quando você chega no capítulo 3, você já viu que é ditado: papagaio come milho e periquito leva fama? Você é velho, né? Meu Deus. Isso é minha mãe, minha avó falava. Papagaio come o milho. Quem conhecia essa? Não, levanta a mão, pelo menos uns 2 aí para eu ver. Acho que é só quem tem mais de 25. Então o que acontece? Quem descobriu tudo foi Mordecai. Mas quem levou a fama, diz o capítulo 3, versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata Agagito, o exaltou e lhe pôs no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto dia após dia, e não lhes dando eles ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém teve como pouco no seu propósito o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo do que o povo de Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Segunda coisa, improváveis são diferentes. Improvável é diferente. Todo mundo se curvava diante de Amã. Mordecai não. Agora deixa eu te perguntar: era rebeldia? Porque é um decreto do rei? Se era um decreto do rei, jamais alguém não poderia cumprir. Vai lá e lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, ou Daniel na cova dos leões. E ele não se curvava. Por quê? Contaram para Amã que ele era judeu. Mordecai sabia para quem ele deveria se prostrar. Improváveis são diferentes. Muitas vezes nós nos prostramos e nos curvamos diante de qualquer coisa, de qualquer situação. Nos submetemos a qualquer coisa para alcançar prestígio, para alcançar benefícios financeiros. A gente cede. Improváveis são diferentes. Improváveis têm posicionamento. Deus não vai usar alguém e chamar alguém para algo sobrenatural, alguém que cede a qualquer pressão, alguém que não se posiciona, alguém que bate o pé. Não. O Senhor precisa de pessoas que têm posicionamento e que mantêm a sua fé. Ele não se prostrou. Primeiro porque ele sabia que aquele homem não era digno, mas acima de tudo, porque nós nos curvamos diante do Deus de Israel. Nós nos prostramos diante dele. Ele é digno de adoração, de honra, de glória. Você tem se prostrado para quem? Você tem se curvado para quê? Talvez é para o seu negócio. Você quer ganhar tanto dinheiro que você está se curvando. Você não se posiciona mais. Para que você está se curvando? Talvez é para um namoro que Deus não está participando dele, mas você se curvou.
projetos que você está devotado nele, só pensa nele, esqueceu do Senhor. Para quê? Para quem você está se curvando? Improváveis são diferentes. Não é porque todo mundo faz que eu faço. Não é porque todo mundo fala que eu falo. Não é porque todo mundo vai que eu vou. Não é porque todo mundo tem que eu preciso ter. Sou diferente. Sou sal da terra, sou luz do mundo, sou embaixador de Cristo. Eu preciso ser diferente, irmão. Se nós estamos falando de ser improvável, o improvável não pode ter atitudes comuns. Você que é solteiro, se você fica igual todo mundo fica, você é comum. Você transa igual todo mundo transa, isso é comum. Você que é casado, se o teu casamento é uma bagunça, é um quebra-pau, é um rolo, é uma confusão, é um casamento comum. Como é que Deus vai fazer um improvável diante de alguém que é comum? Quando o Senhor escolheu, chamou Noé para construir a arca, ele olhou a terra e o radar do céu veio e estava aquele transtorno, mas daí Deus achou alguém. Opa, tem alguém diferente. Eis a história de Noé, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Pronto, tinha alguém que era incomum. Porque o improvável que nós estamos falando, e você deve ter percebido até agora, essa é a terceira mensagem, não se trata de alguém que tem recursos, posses. Nós não estamos falando de beleza, nós estamos falando de posição social, nós estamos falando de posicionamento diante de Deus. Por isso Jesus fala assim: seja o seu sim, o seu não, e o que passar disso é procedência maligna. Então, e aí, irmão, tudo bem? Então, é assim. Aí engasga. Sim, sim, não, irmão. Posicionamento. É assim que você vai se tornar um improvável. É assim que Deus vai te usar. É assim que vai acontecer algo diferente na sua vida. É quando você não ficar se rebaixando. Quando você não ficar se rebaixando. E aí? Você é um improvável ou não? Eu estou manso hoje, não estou? Que coisa linda. Você é um improvável ou não? Só tem um irmão, amém, irmão. Nós dois, aleluia. Tem improváveis aí? Irmão, Jesus está... Você acha que Deus quis trazer essa série para nós por quê? Porque Ele quer te usar como improvável. Não pode ser comum. Não pode ser comum. Eu tenho que ter algo na minha mente, eu tenho que vencer muitas coisas. O bispo veio aqui agora, né, ao fim de semana, o Damasceno. E ele ficava pegando meu pé toda hora, né? Porque eu fui fazer o método CIS lá com o Paulo Vieira. E ele ficava falando para mim: agora você está com inteligência emocional. Você está com inteligência emocional. Passei 50 horas, irmãos, de imersão. Eu vou pregar sobre isso no próximo domingo. Inclusive já tem o tema do próximo domingo, viu? O contador de histórias. O tema da mensagem do próximo domingo é o contador de histórias. Mas 50 horas de imersão, de 72 horas, eu não sei quantas horas eu dormi. Eu não sei como é que eu consegui chegar no domingo 10 da manhã e sair na segunda 6 da manhã. É isso mesmo. De 10 da manhã de domingo até 6 horas da manhã de segunda. Num processo
de autoconhecimento. E tem algo que eu já quero compartilhar com você. Teve um momento lá que frases que você fala muito. E eu tinha uma que eu falava toda hora. E eu escrevi a primeira. Ser pastor é muito difícil. Ai, bicho. Ser pastor é muito difícil. E eu, que está na minha mente, ser pastor é muito difícil, ser pastor é muito difícil, ser pastor é muito difícil. Daí debaixo dessa frase só falou assim, escreve outra coisa, é o contrário disso. Ser pastor é muito bom. É a melhor coisa do mundo. Eu só virei a chavinha de dizer que era difícil para dizer que é bom, que é escolhido por Deus, que tem um chamado, que é algo sublime. Pronto. Você pode escolher. Está muito difícil ou está muito bom. Depende da tua ótica. Não é que está, é a tua ótica que vai indicar se é bom ou se é ruim. Improváveis são diferentes. Todo mundo se curvando. Mordecai não, na ótica dele, eu só me curvo diante do meu Deus. Entendeu? Você tem que estar bem. Pode ficar tranquilo que eu não vou virar coaching não, viu? Mas me chamaram já. Você dá certinho para ser coach, cara. Eu falei, mas eu sou pastor mesmo. Pastor é um coach também. Coach é treinador, né? Mas eu não quero entrar para essas áreas não. O meu negócio é no céu, né? É diferente. Mas a gente precisa entender quem somos nós para viver o melhor de Deus aqui na terra. Mardoqueu era um homem comum, mas sabia quem era ele e não se curvou. Improváveis são diferentes. Improváveis são diferentes. Agora ainda no capítulo 3, do versículo 12 em diante, o rei decretou a morte de todos os judeus por causa de Amã, que se revoltou com quem? Mordecai. Ele ficou tão revoltado. Olha o tamanho do ego desse Amã, gente. Que ele mandou acabar com o povo do homem. Mandou exterminar todos os judeus. Chegou e falou para o rei, tem um povo rebelde. Tem um povo rebelde aqui. Esse povo vai incomodar o seu reinado. Vamos acabar com ele. Como ele era de homem de confiança do rei, o rei pegou o anel e decretou: eliminem os judeus. O texto diz que os correios saíram entregando. Vamos acabar com esse povo. No capítulo, versículo 12 para frente diz: o rei decreta a morte dos judeus. Foi enviada a carta para todo lugar. Os judeus entraram em desespero. Agora vem no capítulo 4 comigo. Diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco de cinza e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos deitavam em pano de saco em cinza. Então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não os aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que esse lhe dera para servir, e ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu traslado o decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que se mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela.
Tornou, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então respondeu Ester a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Para aí que eu vou contextualizar para você agora. Existia um problema muito sério. A rainha ficou sabendo. Só que a rainha não era assim. Que nem a minha rainha, todo dia eu coloco o cetro e ela entra. Mas lá não. Fazia 30 dias que o rei não dava nem bola para a rainha. E quem entrasse na presença do rei sem ser convidado, e ele não estendesse o cetro, era levado à morte. Então o caso aqui era sério. Um povo que estava para ser aniquilado, o povo judeu. E a rainha não podia entrar. Vinha aqui falar, rei. Não, não era assim não. E agora? Qual é a situação? O que fazer? Vamos ler mais um pouco? Olha o que, versículo 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe, se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Ester tinha lhe ordenado. Terceira coisa: para uma ação improvável ter sucesso, precisa estar alinhada com Deus. Para uma ação improvável ter sucesso, ela precisa estar alinhada com Deus. Meu irmão, não adianta, eu quero fazer algo diferente, eu vou fazer. Espera aí, Deus está nesse negócio? Deus mandou você fazer? Alinhamento com Deus, não basta você querer, Deus tem que querer também. Tem que ter alinhamento, céu, terra, alinhado. E agora? Você precisa de estar alinhado, irmão. Para viver algo improvável, você precisa estar alinhado. E a palavra foi qual? Da rainha: manda o povo entrar em jejum. Jejum significa o quê? Santidade, controle, vida no altar, propósito. Ela e as suas servas e todo o povo entraram no propósito. O jejum mostra alinhamento, oração mostra alinhamento, leitura bíblica mostra alinhamento. Você chega aqui na igreja para vir cultuar, você quer ter alinhamento. Alinhamento. Não é só eu quero fazer, está alinhado com Deus. Está alinhado com Deus. Está no tempo de Deus. Para uma ação improvável ter sucesso, Deus tem que estar no negócio. Você já vai fazer algo de risco, apresentar-se diante do rei sem ele chamar. Tinha que ter jejum, tinha que ter intercessão, tinha que ter oração, tinha que ter mentor. Você está querendo fazer algo diferente aí?
Alinha com Deus. Alinha com Deus. Alinha com Deus. Sabe, irmãos, o que está acontecendo agora? Vou falar da minha realidade, do meu meio. Tem um monte de igreja pintando de preto agora. Deus mandou. Está no propósito de Deus. Quando a gente pintou essa igreja de preto, existia um propósito. Eu não estou falando do preto interno, porque isso é cenário de cinema. Isso é melhor, faz bem para quem está assistindo o culto. Isso é comprovado cientificamente. Eu estou falando pintar lá fora. Deixar esse negócio preto. Falei, gente, nós estamos começando. A gente é só uns 40, 50. Nós estamos indo para um lugar que é mais caro, na avenida principal da cidade. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso de uma estratégia. Qual é o povo que faz mais barulho na igreja? Quem viria numa igreja preta? Quem ia falar dessa igreja? Quem tem Instagram e posta muito? Pegou? Eu tinha que fazer algo para atrair um público. Só que hoje essa igreja tem mais famílias do que jovens. Porque daí as pessoas foram conhecendo. Mas tudo começou porque jovens propagaram a igreja. Jovens falaram da igreja. Jovens tiravam foto da igreja. Você entendeu? Tem que ter um propósito. Quando o nome dessa igreja foi colocado como Church, Base Church. Por quê? Porque a visão é que quando a gente levar ela para outros países, você chega na América, só não muda nada, Base Church, não muda nem uma letra. É o mesmo nome, é a mesma coisa. Agora tem gente que está escrevendo, igreja Church. Não, gente, igreja já é Church. Você entendeu? Você tem que fazer algo alinhado com Deus. Porque tem coisa que é para um que não é para o outro. Tem coisa que Deus está falando com um, mas não está falando com o outro. Tem direção de Deus para um que não é para o outro. Você tem um negócio, talvez tenha uma empresa que está tendo sucesso no mesmo ramo, mas espera aí, talvez não é para você pegar a mesma linha. Você entendeu? O que está na moda hoje? O negócio está na moda, eu olhei para você e lembrei, barbearia. Barbearia está na moda hoje. Gente, antigamente quem que falava que ia no barbeiro? Faz muito tempo, isso era lá nos anos 70. Hoje, é chique no barbeiro, The Barber. Entendeu? É o momento. Só que daí todo mundo faz a mesma coisa. Você tem que abrir a minha mente. Para eu vou fazer um negócio diferente aqui. Você está entendendo? Você quer viver algo improvável? Alinha com Deus. Tem um monte que está fazendo a mesma coisa que você faz. Para. Por que ele vai ir no teu negócio? Por quê que ele vai no teu negócio? Me conta. O que você tem? Que ele vai olhar para você. Vai comprar de você. O que você tem? Que é improvável, que é diferente. Aqui ficou. Todo mundo está pintando de preto. Mas a igreja preta original é nós. Eu vou lá na igreja preta. Pegou. Conhece a base? A igreja preta pegou, sacou? Você pegou? Acharam que a gente era maçom, que era do diabo, que era uma seita aí. Cada um vai pensar o que quiser também, né? Vou fazer o quê? Mas a gente é de Jesus, viu? Você sabe? Você tem que entender o que você está fazendo. Mas vamos seguir? Então, pois no pátio interior do dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei.
E o rei estava sentado no seu trono real fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, ela alcançou favor perante ele. Estendeu o rei o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que tens, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ah, meu Deus do céu. Ei, tem um cetro estendido para você hoje. Tem um cetro para você. Entra, entra. O que você está precisando? Tem um cetro para você. Quarta coisa, perdão. Os nossos inimigos nos tornam improváveis. Os nossos inimigos nos tornam improváveis. Porque Amã era inimiga de Ester, que era judia. E o próprio rei, mesmo sendo marido dela, tinha se tornado inimigo, porque ele que decretou. Você entendeu? E o próprio rei falou: vem, rainha, se você quiser eu te dou até a metade. Só que o rei não sabia que era a linhagem dela. Você quer o cetro sobre você? Essa irmã aqui há uns 15 dias atrás estava chorando que roubaram a moto dela. Não foi, irmã? 2 homens assaltaram a irmã. Hoje ela chegou toda sorridente. Chegou saltando do carro. Está sabendo, pastor? Falei, está sabendo. Encontraram a minha moto. Então, glória a Deus. E nós oramos pela restituição, né? Tem dia assim, tem dia que é difícil. Mas depois Deus vem, é assim que funciona, irmãos. A Bíblia não diz que a gente não ia ser assaltado, que a gente não ia ficar doente, que a gente não ia ter problema, que a gente não ia ter desemprego. Mas a Bíblia fala que é para a gente ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. O cetro está estendido para você. Tem um cetro estendido para você. Tem um cetro para você. Sabe quem que tornou tudo isso improvável? Os inimigos. Gente, você que fica assim, um fulano não gosta de mim. É bom ter alguém que não gosta de você. Quem não gosta da gente, promove a gente. Quem fala mal. Você entendeu? É assim. Eles promovem a gente. Sabe quem que mais promoveu essa igreja aqui? Os crentes das outras igrejas falando mal de nós. Não foi, Léo? Foi. Aí o povo vinha de curioso aqui. Vou lá para ver então. Chega aqui a gente arredona. Domingo tinha 426 pessoas aqui. Entendeu? É os nossos inimigos que nos tornam improváveis. É quem não gosta da gente, não vai com a cara dele. Muito metido. Metida. Metido, só porque fez parceria com aquela mulher famosa agora aí. Acha que é a melhor de Palmas. Não é assim? É. Só porque comprou um equipamento diferente. É assim, irmãos. Só porque comprou um carrão agora. Irmão, é assim mesmo. É eles que nos forjam. Se tiver gente que só diz amém, é ruim. Tem que ter uns para te falar, não gostei disso não. Tem uns que tem que fechar a cara para você, tem uns para te confrontar. Eu tenho aprendido isso. Quando alguém, eu falo assim, por que será que eu vou aprender com essa situação aqui? Eu já fico esperando a lição de Deus. Eu não vejo mais como um problema, eu vejo tudo como uma lição. Estou sendo tratado. Estou sendo tratado. Não aconteceu nada ruim não, eu estou sendo tratado para melhorar. Ah, mas eu estou certo. Se você está certo, lá na frente vai ser a bênção sobre a tua vida, irmãos. Sabe, é assim que funciona. Os nossos inimigos que nos tornam improváveis. Ou fulano não gosta de mim, não é que não gosta, é porque você é diferentão.
Tô diferentão, incomoda. Amém ou não amém? Amém? Amém. Promova algo diferente para a sua vida. Naquilo que você faz. Promova. É isso que Jesus quer fazer. Agora vamos seguir. Ai meu Deus. Naquela noite, olha bem gente. O povo entrou em jejum, não foi? Foi ou não foi? Foi. O povo entrou em jejum. O cetro do rei estendeu para a rainha. Estava tudo dando certo. Aí a rainha falou que queria fazer um banquete. Ó, rainha, quero fazer um banquete para o Senhor, meu rei. E convida também Amã. Olha, convidou o adversário para o banquete. Você tem coragem de convidar o adversário para o banquete? Olha, é assim, eu não vou ler aqui para não ficar extenso. Chamou para o banquete, depois você leia. São só 10 capítulos, depois lê o capítulo todo de Esther, para você ser edificado mais um pouco. Aí chamou para o banquete. E o rei mandou chamar o homem. O homem ficou todo satisfeito. Ficou todo feliz. Contou na casa dele, para a família dele. A rainha está preparando um banquete para mim. Uau! Lindo, né? Lindo. Lindo. Agora, comecinho do capítulo 6 diz assim: naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Diga assim comigo: feitos memoráveis. Você está lendo ali, né? Olha só. E nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Eita, deixa eu te falar. O rei não conseguia dormir, gente. Deu insônia no rei. Aí de repente deu uma doida no rei. Você acha que foi doida mesmo? Eu quero ler o livro dos feitos memoráveis. Já pensou ler? O rei estava dormindo, acordou de madrugada. Gente, eu quero o livro dos feitos memoráveis. Você acha que isso é natural? Isso é espiritual, irmãos. Isso é espiritual. E aí quando foram ler, descobriram que quem tinha denunciado os dois homens que queriam matar o rei era quem? Mordecai. Aí o rei falou: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Meu Deus do céu. Você está entendendo tudo isso aqui? Vou te explicar. Amã preparou uma forca para matar Mordecai na casa dele. E ele chegou para o rei, agora nesse momento que nós lemos, para dizer para o rei que se enforcasse Mordecai, porque ele era judeu, porque era rebelde. Só que nessa noite, Deus tinha colocado o rei para ler o livro dos feitos memoráveis. E aí, lá estava escrito que o homem que tinha salvo o rei era Mordecai. E aí, quando Amã estava entrando, o Senhor falou: quem faz uma coisa dessa? Que tipo de honra a gente deve dar a ele? E Amã estava achando que a honra era para ele. Vamos ler? Ora, Amã havia entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se colocasse Mordecai na forca que ele tinha preparado. Os servos do rei disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei:
Quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas a quem o rei desejar honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Versículo 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes, o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissestes. Entendeu? O rapazinho estava chegando lá para pedir a forca do outro, e ele teve que sair de dentro do palácio para honrar o outro. Porque se você estiver nas mãos do Senhor, aquilo que parecia ser a sua desgraça, a sua desonra, vai ser um momento de honra e um momento que Deus vai te exaltar. Os nossos inimigos nos exaltam. Os nossos inimigos nos exaltam. Quinta coisa que eu pergunto para você agora é uma pergunta: que tipos de feitos tem registrado na sua história? Que tipo de feitos tem registrado na sua história? Porque isso só aconteceu porque o rei falou: abre o livro de feitos memoráveis. Quando abriu o livro, estava lá tudo que Mordecai tinha feito. E aí o adversário que queria enforcá-lo teve que honrá-lo. E o outro falou achando que era para ele. Olha só, tem que dar o cavalo, a coroa, colocar na praça da cidade. Então você vai lá e faz com Mordecai. Ele queria matar o cara. Olha como é que Deus vira as coisas. Talvez você não tinha prestado atenção nesse texto. Eu estou vendo que alguns estão meio surpresos. Mas é assim que Deus faz. Quando estão planejando a tua morte, Jesus está planejando o teu sucesso. Quando estão pensando que vão te derrubar, Jesus está te levantando para te exaltar. Olha que coisa linda, gente. É bom demais andar com Jesus. E o homem estava onde? Na porta, porque ele não entrava, ele ficava só lá na porta. Então, versículo 11 diz que Amã tomou as vestes, o cavalo, vestiu a Mordecai e levou a cavalo pela praça da cidade. E aí ele dizia, olha o que ele dizia para o povo: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Você está aí tristinho? Está com um problema? Está difícil? As coisas não estão dando certo? Esse homem aqui estavam querendo matar ele, mas de repente ele estava com a coroa na cabeça, com vestes reais, num cavalo nobre, andando no meio da praça, e digam: assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. Sabe o que Deus quer falar para mim e para você agora? Que as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer assim: é assim que Deus faz com quem Ele quer honrar. Você vai se tornar referência. Quando eu olhar, nossa, o que aconteceu na vida da Alice? Aí as pessoas vão dizer: é assim que Deus faz com quem o rei quer honrar. O que aconteceu com a Soleane? É assim que Deus faz com quem o rei quer honrar. Amém? Né, Moisés? O que aconteceu com Moisés? É assim que Deus faz com quem o rei quer honrar. Você está entendendo? É assim que Deus faz com quem o rei quer honrar, irmãos. Você pode estar aí na lasqueira, mas o rei quer te honrar. O rei quer te honrar. Eu posso ouvir um amém? O rei quer te honrar. O rei quer te honrar. Meu Deus, o rei quer te honrar. O rei quer te honrar. Sabe? Isso é para te dar ânimo, irmão. Você escutar uma palavra dessa, você tem que sair daqui animado, dizendo: rapaz, está tudo difícil, mas o rei quer me honrar. Mas tem que ter algo registrado a seu respeito.
Os registros da sua vida dizem quem você é. Os registros da sua vida dizem quem você é. A gente está acabando. E aí chegou o dia do jantar, gente. É o dia do jantar. Capítulo 7, o jantar. Chegou a hora. Essa história tá boa demais. Isso aqui dá um filme. Tem o filme, né, da Rainha Esther, inclusive. Não é que dá, já fizeram, né, pastor? Mas nós podemos fazer um com o nosso teatro aqui. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei: Esther, qual é a tua petição, rainha? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio, da casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: ei que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai. Que falaram em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Ele tinha feito a forca lá atrás para pendurar Mordecai. O rei ouviu as histórias de Mordecai, honrou a vida dele através de Amã. Amã que falou qual seria a honra, foi Amã que vestiu ele e fez ele andar de cavalo na praça. E agora, a forca que Amã tinha preparado para Mordecai, ele foi enforcado nela. Estão preparando coisa contra você, fica tranquilo, eles mesmos vão cair. Não precisa nem você colocar a mão, sabe por quê? Não tenha máscaras, um dia elas caem. Máscaras um dia caem. Todo mascarado, um dia ele deixa a máscara cair. Não tenha máscaras, um dia elas caem, irmãos. Seja você, seja do seu jeito, seja autêntico, seja verdadeiro. Nós não precisamos de máscara, nós não precisamos de estereótipos. Seja você. Não tenha máscaras. Um dia cai, um dia a casa cai. E aí? Morreu na forca que ele tinha preparado para o outro. Que história! Que história! Que história! Morreu. Esse morreu com o próprio veneno. Literalmente. Ainda foi enforcado na casa dele. Olha. Então, irmãos, deixa nada pendente. Seja você. Seja você. Seja você. Seja transparente, seja autêntico, seja verdadeiro. Seja você. E aí, nós estamos caminhando para o final. No capítulo 8.
Naquele mesmo dia deu o rei Assuero, a rainha Ester, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai. E Mordecai veio perante o rei, porque Ester fez saber que ele era seu parente. Para aí, o homem só ficava na porta do palácio. Agora, ele já estava perante o rei. Tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e deu a quem? A Mordecai. E Ester pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei e se lhe lançou aos pés com lágrimas. E lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. Olha, estendeu o rei o cetro de ouro. Então se levantou, pôs-se diante de pé o rei e lhe disse: se bem parecer ao rei, e eu achei favor perante ele, se esta coisa é reta diante do rei, se nisto lhe agrado, escreva-se que revoguem os decretos concebidos por Amã. Versículo 9. Pois como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei à rainha e ao judeu Mordecai: eis que dei a Ester a casa de Amã, e ele a penduraram numa forca, porquanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem vos parecer em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e com o seu anel se selam e não se podem revogar. Nesse momento, a história começa a mudar, sabe por quê? Sétimo ponto e penúltimo: improváveis mudam a história. Eles estavam mudando a história. E vou te dizer por quê que está se mudando a história. O povo judeu estava todo exilado. Estou terminando. E aí, ia matar todo o povo judeu, não ia, Manuel? E Jesus veio da onde, Manuel? E acabar com a raça. Improváveis mudam a história. A postura de um homem, a postura de uma mulher, salvaram um povo. Salvaram um povo. Mude a história da sua família. Mude a história do seu casamento. Mude a história da sua vida financeira. Mude a história daqueles que estão ao seu redor. Mude a história de quem se aproxima de você. Improváveis mudam a história. E você hoje é chamado para isso, para mudar a história. Não é para ser mais um, não. É para mudar a história. Naquele momento revogou-se. O povo entrou em festa. O povo celebrou. Porque tinha um improvável que foi corajoso. Teve um improvável que se posicionou. Que não ficou baixando a cabeça para tudo. E agora a gente fecha a mensagem no capítulo 10. Que é só um pedacinho. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quantos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois de Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Meu Deus do céu. Último ponto. A postura reta e corajosa de Mardoqueu o tornou improvável do exílio à honra. A postura corajosa desse homem o tornou improvável. E ele
que desde o primeiro capítulo sempre estava na porta do palácio, do átrio. Agora, ele era o segundo maior homem daquela terra. Acima dele, somente o rei. Ele que chegou lá como exilado, se tornou um homem honrado. Você que vai decidir o teu destino. É com você. É você. É a sua posição. É a sua postura. Aqui tem um homem que mudou a história. Você está afim de mudar a sua história? Fique em pé para a gente orar agora.